Orçamento. Questão de orçamento. Vê se você entra aí. Essa pancinha. Jesus amado. Espero que eu não dê aquelas tosse. Se der, você corta, né? Aí você... Uma pastilha. Mas eu... Pastilha Valda. Tá, beleza. Tem uma no carro ali, se quiser. Não, cara... Não é nem pastilha, na verdade. Eu peguei uma gripe aí, tomei um antibiótico, mas só que quando eu pego esses negócios, a última coisa que vai embora é tosse. Eu fico um mês tossindo. Como você fala? Põe mais pertinho lá, teu lá. E você fala bem baixinho. Assim? Você fala bem fraquinho. Boa. Bom, beleza. Então a gente vai gravar esse piloto. Não sei se vai pro ar. Pô, bora. Se for também, vai com um monte de corte, não sei. E esse é um piloto que a gente vai fazer aqui sobre... Eu queria chamar de parada técnica. Por que parada técnica? Porque é uma parada mesmo, é um tempo pra gente poder... Sem tema, mas totalmente voltado pra gente falar sobre backstage, que eu acho que é o que a gente vive, né? Vivencia há muito tempo. Eu, pelo menos, acho que uns 17. O Caleb, quanto tempo, Caleb? Uns 10 anos. 10 anos? Uns 8 anos. Então, só backstage de igreja, som, multimídia e técnica, porque a gente tá... Liderança. Tudo que envolve, né? Tudo que envolve multimídia e sonorização de igreja, aquilo que comunica as partes técnicas que são relevantes e que de fato servem para poder comunicar o reino, né? Então vamos tentar falar aqui sem tema nenhum, desenrolar um assunto aí. Vocês estavam falando de... O que vocês estavam falando mesmo? Eu ia comentar da questão de manutenção dos equipamentos. Hoje nós temos várias pessoas que eu recebo que estavam contando, né? Que eu mudei a conversa. Antigamente eles falavam, Caleb, vem aqui, vê aqui o som da igreja, da minha igreja. E aí pegava e ia lá com o coração aberto, achando que eles iam jogar 50 mil na minha mão para eu poder comprar tudo e fazer a festa. Já entendendo, depois que a gente fica na área, você entende que não é dessa forma que tem que trabalhar. Então aí, contando pro Jaisso, que eu mudei a estratégia. Hoje eu chego e pergunto ao pastor, quanto que você tem para investir? Ou quanto você está disposto a investir? Porque daí a gente vai na inércia da situação e vê, conforme a cotação do equipamento, que corresponde à necessidade que essa igreja precisa, né? Que daí tem aquela grande fator que a galera compra muita coisa e não sabe usar. Não sabe o que tem. Até usa a fala do Vinícius lá, que não sabe nem extrair o equipamento que tem, fica gastando com coisa que não precisa. E aí entra naquela situação que nós estávamos comentando aí, né? De fazer investimento errado. Eu já fiz uns investimentos errados. E depois, até que tu comentava nas antigas, e eu aprendi com você aquela questão de você manter o zelo do equipamento para depois agregar valor na hora da venda, né? Manutenção preventiva. Porque o equipamento bem cuidado, depois você consegue repassar. Ainda ele tem valor de mercado e você consegue, de repente, fazer com que ele entre com um valor ainda para poder comprar um novo, E normalmente o que a gente vê por aí é que, além de não ter a manutenção preventiva, espera quebrar, né? Espera quebrar. Para poder comprar um novo. Uhum. Daí não tem aquela mentalidade, a manutenção preventiva que faz ainda o equipamento ele ter... Você consegue usar ele por um bom tempo. Sim. Porque a gente sabe que orçamento de igreja ele é bem escasso, né? Ele é bem, né? É bem curto. Quando não tem, quando tem,
eu vejo igrejas que, por exemplo, investem de forma errada. Compram coisas desnecessárias. Até você estava falando de ter o dinheiro para comprar e normalmente o líder, o pastor lá fala que o que eu compro primeiro? E a gente vê assim, muito investimento errado, né? Uhum. Compra coisa desnecessária. Normalmente a gente vê voluntário usando, mas sem conhecimento técnico acaba que aquele equipamento ele vai degradando, né? Ele vai estragando com o tempo, né? Sem saber o uso. E quando eu me deparo com esse tipo de coisa, que é bem comum, né? Quando não tem, quando tem, ou melhor, quando tem um investimento, sai comprando sem conhecimento. E é exatamente isso que eu acho que é o principal de tudo. Por mais que o ministério ele tenha o dinheiro para investir, tenha o orçamento para investir, eu acho que ainda antes disso, eu acho que o investimento em conhecimento acho que é uma das principais coisas, né, Jair? Justamente. Porque se você não tem conhecimento, o que a gente vê muito, o pessoal tem algumas igrejas, quando tem o dinheiro, vai e começa a investir. Eu já peguei igreja assim que um monte de equipamento sucateado, porque foi investido alto, as pessoas que passaram por lá não souberam fazer o uso desse equipamento, além de não extrair o máximo, ou extrair o que aquele equipamento pode entregar, ainda aquele equipamento estragou, né? Porque a pessoa não sabe usar, não foi feita manutenção preventiva. Então eu acho que o conhecimento, antes de investir em equipamento, acho que o conhecimento é o principal investimento. Toda a vida. Eu tenho um exemplo disso, que a nossa igreja, a gente sem conhecimento, mas por ser bonito e falarem muito bem, a gente comprou um gooseneck da Shure. Só que a gente imaginou uma coisa, né, sem pesquisar, sem nada, só viu em um determinado local ele funcionando. Achamos que para nossa igreja ia ser maravilhoso, fomos lá e compramos. A hora que colocou para usar, o irmão da nossa igreja ele é um pouco mais alto. E aí ele não dava uma altura bacana de fala. Aí ou o irmão tinha que ficar se debruçando no púlpito para falar, ou ele ficava mais longe, a hora que a gente aumentava aqui, dava microfonia. Aí começava a capar a frequência, corta a frequência aqui, tira a frequência ali para que não dê microfonia. E aí os irmãos já começam a se incomodar com tanto corte de frequência. Aí ele voltava a ficar aqui, a gente teve que acabar não utilizando. Ficou tempos parado por falta de conhecimento. A gente simplesmente não pesquisou para comprar. Não tinha o conhecimento a respeito, não pesquisou, só achou bonito, é caro, então vale a pena, tem um som bom e compramos. E, na verdade, ficou parado por uns 3, 4 anos até que a gente doou ele para uma outra igreja que aí sim, para eles serviram perfeitamente. Mas por falta de conhecimento, por falta de expertise, fizemos um investimento que é bom, não é um microfone ruim de forma nenhuma, mas pra gente não servia. Não atendeu a necessidade que precisava. Já teve experiência assim de chegar à igreja e ter que jogar equipamento, ou ver equipamento que está encostado pronto para jogar no lixo porque foi investido alto, voluntário, foi colocado o voluntário lá, estragou o equipamento e teve que jogar fora e para fazer a área funcionar tem que comprar outro, né? Tem que, principalmente as igrejas pequenas, de quantidades menores de membros, né? De congregados, compram um equipamento só, né? É uma mesa, é um amplificador, às vezes 2 microfones, um par de microfones sem fio, e daí entra naquela situação de quem tem não tem nada. E aí já teve algumas situações que me deparei, uma delas que lembrei agora aqui, é de um amplificador numa igreja que não faz muito tempo, que era dos monitores, os retornos do púlpito. E aí ele ficava no meio do louvor ali, da palavra, desligando, ou ele glipava, né, e parava. Aí ele esquentava, tinha que esperar esfriar para ele poder voltar o som de novo.
E aí, sofrendo com aquilo lá, e eu falei com o pastor nessa época, dessa igreja que eu até tava lá na época. Eu falei, ó, temos que fazer uma aquisição do equipamento novo. É ele que tá causando o problema, né? E o pastor, não vamos deixar, tá funcionando, acho que vai dar boa. Vamos limpar ele, vamos tentar fazer alguma coisa para durar. E aí aconteceu, graças a Deus, que num belo dia, numa manutenção lá, ligaram no 220 e ele era 127. E aí acabou queimando, né? E eu dei graças a Deus. Falei, opa, agora é a hora que nós vamos ganhar um amplificador novo. O que o pastor fez? Não, vamos levar lá para recondicionar e continuar usando um negócio que é ruim, um negócio que não presta. Daí tive essa conversa com ele na época. Pastor, olha, vamos pôr aqui os pingos nos i, né? Pensa, já não tá prestando. Vai levar para fazer uma assistência de um equipamento que já não funciona. Gastar dinheiro. E depois de recondicionado já não é a mesma... Não tem a mesma potência que ele vai entregar. Então vamos fazer a compra de um equipamento novo. E aí foi comprado o equipamento novo. Mas o que eu enfatizo não é nem o acontecimento, mas sim a dificuldade de fazer o pastor entender que era melhor fazer a compra do equipamento novo do que persistir recondicionando um velho. Eu acho que é um também problema crítico nas igrejas, né? A falta de conhecimento, ela faz com que os investimentos sejam errados, mas muitas das vezes por falta de alguém buscar esse conhecimento. O Jair contou a situação dele lá, mas ninguém foi atrás, né? Ninguém foi pesquisar a fundo, acredito eu. Não. Ninguém foi lá fazer uma pesquisa aprofundada do equipamento, né? A compra daquele microfone em específico foi justamente porque ele era fininho, era bonito. Foi estética que exatamente. Vendeu. A estética dele lá no púlpito ia ficar bacana. E realmente fica. Só que pra gente não servia, né? O líder de cântica era alto, o pastor, né, ficava um pouco mais distante. Aí a captação dele pra gente foi horrível. Quando foi para essa outra igreja... Lá serviu. Excelente. Microfone sem fio. Lembrei dessa. A igreja fez a compra lá e me chamaram. A Caleb tá dando problema de RF, sinal. E compraram um microfone lá por causa da estética. Ele era branco, uma cópia do Sennheiser. Eu olhava assim, parecia o microfone da Xuxa. Mas o microfone é ruim, não prestava. Problema de sinal absurdo. E... um mês de uso, foi pra caixa e acho que fizeram um leilão lá e deram um microfone de presente. Porque não atende, né? A necessidade. Não atende. Infelizmente. E não existem pessoas, muitas das vezes, capacitadas com conhecimento. Aí padece, né? Ou perece. Então, o principal... Quando você vê, assim, um líder que tá no perrengue, que não consegue contornar a situação, por exemplo, de... colocar um equipamento necessário para poder, que nem na área de vocês, que é áudio, né? Que vocês são técnicos de áudio. Colocar esse equipamento que é necessário lá, um microfone, um monitor, um retorno, alguma coisa que é necessário ali para que o projeto ele fique melhor ou necessário para que ele funcione, né? Que ele funcione. Para fazer com que esse líder ele possa entender e investir, então a pessoa tem que ter o conhecimento técnico ou buscar esse conhecimento técnico para poder argumentar, né? De forma, eu acho assim, de forma educacional, né? Você vai educar o líder, porque o pastor não é obrigado a entender de som, não é obrigado a entender de... Exato. Ele quer funcionando. Ele sabe que precisa ali de caixas ali, reproduzindo ali o som do louvor, o som de quem está ministrando, mas ele quer saber que está funcionando e que não tem nenhum problema de som feio. Eu acho que estética, né? Agora, a parte técnica mesmo, o porquê do modelo, o porquê da quantidade... Até do valor, né? O que ele vai enxergar é o valor no final das contas, né? Você vai falar assim, o ideal para você ter aqui é um microfone da Sennheiser.
você deu o exemplo aí. Modelo tal. Daí ele vai ver 4, 5 mil microfone para lá, né? Aí ele vai cair para trás. Porque por que precisa desse microfone de 5, 10, 7 mil? Sendo que, se eu comprar um... R$120 funciona. R$120 funciona. Eu... Você precisa ter um Sim. argumento técnico e mostrar para ele por A mais B que é necessário aquilo naquele momento e para ele poder entender. Eu falo por mim. Já tive problema com pastores na hora dessa conversa técnica, porque antigamente eu queria não argumentar, eu queria impor a necessidade da compra. Não sei se a fala certa é essa. Sim. Impor a necessidade. Aí eu tive que me reeducar desta forma. De primeiro saber a parte técnica de como eu chegar no pastor e mostrando para ele a necessidade, mostrando a qualidade do equipamento, fazendo o link, né, do valor com o benefício que ele vai ter da entrega desse equipamento, para eu poder ter essa conversa ao ponto do pastor ou o líder ouvir e falar, realmente, depois de você presetar todas as referências, então a gente vai fazer esse investimento. Então, assim, antigamente eu queria meio que brigar. Não, a gente tem que comprar isso aqui, é bom, tem que ser. E o pastor, mas por que é muito caro? Sempre é essa conversa, né? E aí, a igreja não tem dinheiro. E aí onde que tem muito líder e tem muita gente que é responsável por trabalhar no som ali, tem problema com o pastor que não quer investir, não quer comprar, porque ele entendeu que aquilo é caro e não é o momento de comprar aquilo justamente por causa disso, porque o cara ele não consegue demonstrar o benefício daquilo. Por que está se pagando o valor, né? Não o preço? O pastor está enxergando o preço. Justamente. E eu ainda tenho uma visão vai um pouquinho além, que talvez por isso se expandir em vários locais. Por exemplo, aí o pastor da congregação A vai na congregação B e lá age da mesma maneira. Então ele não tem uma referência de esse aqui é um microfone bom e aqui é um microfone ruim. Porque daí o técnico da igreja dele talvez não consiga explanar aquilo. E quando ele vai em uma outra congregação, ele também não tem aquele feeling de tipo, nossa, esse som aqui é diferente, olha a qualidade, olha esse áudio, olha esse, né, sei lá, essas frequências, tudo aqui funciona melhor. Não, porque parece que é tudo meio igual, é tudo meio padrão, e aquilo ali vai só se perpetuando, né? Então, assim, por que usar um Sennheiser se a gente pode comprar um de R$120? E a congregação B comprou e funcionou para eles, e tá funcionando, e todo mundo compra e todo mundo funciona. É uma mentalidade errada. E aí é uma cultura. Que aquilo ali vai se mantendo. Mas pra que eu vou gastar mais? Porque é financeiro, a gente pode, talvez, agir em outra área. Quando eu acho que essa área do som, né, do áudio, puxa, é uma área tão importante. Se você pensar bem, é o que vai expandir ali para ter uma audição, o pessoal poder entender, né? Inteligibilidade no que está sendo pregado, no que está sendo cantado. E aquilo ali acaba afetando o espiritual. Com certeza. Porque se você vai numa igreja assim, que 2 horas de culto, você sai meio cabeça desse tamanho, atordoado, né? Um som ruim, ele gera desconforto. Não só o som, né? Não só o som. Em todas as áreas. Porque eu entendo da responsabilidade que a gente tem na parte de sonorização da igreja, porque a gente faz o link da adoração da pessoa, né? A entrega da pessoa através da audição, né? Sim. Então, um som ruim, ele mata um culto. O microfone falhando, ele acaba com a espiritualidade de quem está ministrando. E a pessoa pode chegar na bênção e sair na graça. Porque eu já passei por situações que no final do louvor, no final do culto, no pátio da igreja, quiseram ali quiseram brigar, né, por falhas técnicas de equipamentos ruins. Então,
como o Jais falou, isso mata totalmente a espiritualidade do culto. E assim não só o som, né? O som, a iluminação, a coloração que usa na iluminação, o ambiente inteiro da igreja, tudo está linkado. Mas eu acho que na parte principalmente ali na parte da mídia, né? Da transmissão, se a imagem tiver ruim e o som tiver bom, as pessoas ainda consomem, né? Agora, se o som tiver ruim, ninguém vai ficar olhando uma imagem boa. Então a gente vê aí o grau da importância da sonorização. Agora, você falou de equipamento ruim. O que é melhor? Ter um equipamento bom e o técnico ruim? Ou ter o técnico, um bom técnico e o equipamento ruim? Quer responder primeiro aí? Olha, eu falei certo? Ter o equipamento bom e o técnico ruim, ou o equipamento ruim e o técnico bom? Pode ser. Olha, o que funciona mais numa igreja? Eu acho que até um técnico bom com equipamento ruim, ele consegue extrair muita coisa. Por mais que o equipamento seja ruim, um técnico bom, ele ainda consegue extrair boas informações, bons resultados. Porque assim, eu me coloco nesse caso. Minha igreja foi e adquiriu uma X32 há, sei lá, uns 8 anos atrás. Não, uns 6 anos atrás. Eu não sabia nada dela. Então, assim, a gente tinha um equipamento perfeito. Sistema de line, mas não sabia fazer nada. Então, assim, aquele equipamento para mim, eu sabia só erguer fader e baixar fader, né? Ah, mas tá dando microfonia. Baixa volume. Ah, mas tá... sei lá, tá meio... aquele som que a gente não consegue entender. Não sei o que fazer. Agora, imagino que seja um técnico bom. Por mais que ele esteja com todos os equipamentos assim que não são de boa qualidade, ele ainda consegue fazer aqui, colocar ali e coloca um efeito aqui e aquilo ele consegue ainda fazer alguma coisa funcionar, fazer algo bom. Então, acho que, imagino eu, voltando quase no começo da nossa conversa, que o primeiro seria realmente capacitar os técnicos, né? Ou capacitar alguém que possa, pelo menos, dar um andamento, um início naquilo ali. Porque eu acho, no meu ponto de vista, que um técnico bom com equipamento ruim, ele consegue... Faz muita coisa. E você, Caleb? Da mesma forma. Técnico bom com equipamento ruim, ele pode extrair o melhor desse equipamento, mesmo sendo ruim, e trazer um som bom. Não só a parte do técnico, né? Também a parte da banda, da entrega, da performance de quem está lá em cima. Independente se é igreja ou se é um evento corporativo, um evento externo, a gente comenta muito entre técnico que se a banda for boa, o som pode ser ruim, que a entrega fica boa. Agora, se a banda for ruim e o som bom, só vai potencializar a ruindade que essa banda toca. Então, assim, é o técnico. Se ele for uma pessoa, um menino ou uma menina, porque hoje em dia tem muitas mulheres entrando nesse mundo da parte do áudio, da parte da backstage aí da igreja e eventos. Então, se eles são capacitados com conhecimento, eles podem fazer muitas coisas. E essas coisas são benéficas, né? Para trazer aí um bom som, uma boa sonorização para o ambiente. E é por isso que a gente não para de buscar o conhecimento, né? E as coisas estão se atualizando muito rápido. Agora, existe ainda uma resistência de pessoas com mentalidade fechada que não querem aprender. E colocam, né, colocam barreiras, ou melhor, colocam empecilhos na qualidade do som da igreja, porque elas não têm esse desejo de buscar o conhecimento. Eu estava conversando com um menino antes de vir aí, o técnico também, ele contando a situação dele lá, que o pessoal quer que compre, mas ninguém quer se motivar em aprender para usar o equipamento. Daí volta lá atrás, o pastor não vai comprar, né?
Não vai comprar. Também. Agora, se a pessoa se capacita, tendo um som ali regular, uma mesinha de 16 canal, Watson, toda analógica, né? E o microfone Shure, aqueles, o primeiro que saiu, fazendo o básico do básico. Mas se ele buscar o conhecimento, que hoje nós temos muito na internet, a hora que ele chegar para conversar com o pastor, ele vai demonstrar a qualidade que esse equipamento novo pode trazer para a igreja. E aí o pastor é convencido. O pastor estando convencido, ganha a igreja. Aí o negócio vai longe. E outro, tem um momento certo, né? De você conversar com ele sobre, né? Tem momento certo. Tem gente que vai depois do culto lá, né? Depois de dar tudo errado, chega depois do culto lá, a hora que o pastor tá atendendo. Eu já, meio que no assunto, falo para não esquecer. E vai querer... Talvez vocês passaram por isso, óbvio. De você estar fazendo o som ali, ou então fazendo o serviço voluntário na igreja, e depois no final do culto alguém, puxa vida, mas o que você fez? O que estava acontecendo hoje que o som tava, ou aquilo falou comigo, diferente. E aí a gente se sente realizado pelo serviço que a gente está fazendo, mas aí a gente também entende, né? Que é aquela entrega da qualidade que a gente adquiriu com conhecimento, com técnicas, porque o pessoal muito não sabe. Mas na parte do áudio existe técnica, existe padrões, existe frequências certas que a gente pode ir já tirando antes de alguém falar. E tudo isso é com conhecimento. Acredito que tem que buscar. Então, nada de abordar de abordar o pastor no final do culto, né? Não. A hora que ele tá atendendo todo mundo lá, chegar e falar, ó, pastor, eu preciso comprar aí um computador novo, preciso comprar não compro. Um microfone novo, porque aquele microfone tá um retorno. Não tem, né? Eu acho que só vai dificultar, né? O tem convencimento. O momento, né? Mostrar. Conhecer estudar, também. Conhecer o pastor. Hoje em dia a galera não conhece. Tem que conhecer. E aí vai ter um bom êxito. E agora, falando você falou de banda, né? A gente ainda começou aqui sem tema. E ia estar guinando aqui só para som. Eu vou deixar vocês falar porque eu como eu sou leigo de áudio, de som, de sonorizar. Eu sei quando o som tá bom ou tá ruim. Agora, regular para ele ficar bom... Eu tô que nem o Jason no começo lá. Quando falha, olha pro técnico. Não, mas né? Isso é sempre normal. Assim. Falhou alguma coisa, todo mundo o técnico. Isso pra gente que tá ali no backstage, seja em qualquer área ali... Eu lembrei dessa. Passei a situação essa semana, o Marcelo tava junto, que o cantor estava com o fone, né, como retorno, e ele faz a própria mix do fone dele. E o que aconteceu? Aconteceu que ele deixou o microfone dele baixo no retorno, né? No monitor dele NIR. E na hora que ele estava ministrando, ele estava perguntando para a igreja como que estava a mix no templo. Tipo assim, ele ali na hora cantando, ouvindo do fone dele, mas estava baixo, ele perguntando: ei, vocês estão me ouvindo? O som tá bom para vocês? Estava excelente. Mas no ouvido dele, por causa da mixagem que ele fez de volume dele, estava baixo, e ele achando que para a igreja também estava. E aí eu lá ouvindo aquilo, falei, meu Deus. Eu já tava pensando na culpa do técnico. E daí quando fala isso, né, todo mundo já, o que o técnico tá fazendo? Nada, porque o som tava bom. Mas da forma que ele falou, alguém já acha que tem um problema, né? Da forma que ele falou. E o problema quem? O problema a mixagem dele, que ele fez errado. E uma das coisas que é complicado é a falta de passar o som antes, né? Chegou atrasado, em cima do laço. Passagem de som. Isso é essencial. Tem que fazer. A gente entende que dia de semana nas igrejas, o povo chega meio em cima do laço por causa dos trabalhos. Isso quando não quer fazer ensaio na hora de passar o som, Nossa, né? Problema. Mas o som... Início de culto, pelo que eu aprendi, né? Com o pessoal que eu caminhei aí, o início de culto é a hora de passar som. Não é a hora de ensaiar, né? Ensaia no meio da semana. Não. E ainda tem muito problema com isso. Muitas igrejas. Quem ensaia antes do culto. Ensaia e a passagem de som, ela não é um ensaio para poder tirar música, né? O povo quer tirar música, quer ficar procurando nota. Não, a passagem é passar o som e vamos começar. E daí é onde acontecem esses problemas, né?
como esse que eu comentei. Ele não fez certo o fone dele, achou que estava bom, depois viu que estava ruim, e aí ele tem que achar um culpado. E o culpado, sei lá, eu não era. Mas eu acho que questão de som, áudio, a culpa sempre recai no técnico. Não tem jeito, né? O que quer que seja, o que acontece, o pessoal já procura, o técnico geralmente está, né, em cima ou atrás, o pessoal já quer dar uma olhada. Quer achar alguém. E eu acho que aí nessa abordagem, a gente, né, entrando nesse assunto, a gente precisa abordar a questão de realmente ter uma equipe alinhada, né? Tanto os músicos quanto a equipe técnica. Porque se vocês não estão alinhados, se vocês não estão unidos, meu amigo, parece que um vai para direita, outro vai para esquerda, e puxa para lá e puxa para cá, e você é o culpado e ele é o culpado. E aí, assim, a gente não tá lá para achar culpado, né? Se tem alguma coisa que não tá ruim, tem que achar a solução, não um culpado, né? Culpado, tá aí. Achou o culpado. E adiantou achar, né? Vamos achar uma solução. Por muito tempo, nossa vida, eu tive problema com música. É impressionante. Pode continuar aí que eu vou pegar ali. Os músicos, eles de chegar no meio da igreja e gesticular, sair da onde tá tocando, chegar no meio da igreja assim e gesticular, né? Fazer. E assim, poxa vida, isso não fica feio para todos, para tudo, né? Quando, na verdade, depois, o mesmo músico, a gente se alinhou, poxa vida, né? Ficou... Aí o negócio parece que andou até então, parece que as coisas estavam puxando para trás. E aí, depois que foi alinhado, foi conversado, né? Poxa vida, vamos... O que tá atrapalhando? O que tá incomodando? É isso. Não, então vamos fazer assim, assado. Poxa vida, as coisas andaram. Então, acho que é outra coisa que, além de técnica, né? Tem que ter, uma unidade entre aqueles que estão lá. Porque se você não tem unidade, eu acho que nem quando você tem técnica, daí você consegue fazer as coisas lá. Principalmente na igreja. Você vê que em outros lugares as coisas até anda, caminho. Mas parece que na igreja o diabo trabalha mais forte em cima disso aí, né? Tem que ter a parte técnica... junto com a espiritual. Exato. E o bom senso, né? Dessa galera toda aí. É problema. E principalmente músico. Música é problema. Cara, Caleb, agora assim... Problema. Você lembra de alguma coisa inusitada que você viu assim com relação a chegar numa igreja assim, ver um negócio assim que você achou até engraçado? Falei, puxa vida... Você lembra de alguma história engraçada, assim, inusitada com relação... Tem umas pra chorar, rapaz. Que nem... Falando da banda, briga de músico. Na igreja. Músicos brigando na igreja antes de subir no altar. Já presenciei isso por falta disso daí. A unidade, o alinhamento, o comprometimento, né? Porque daí tudo envolve. E foi muito triste, né? A gente vê isso, a gente trabalha na igreja mais do que no secular. Então a gente vê que é muito triste, porque no secular acontece, mas é menos que na igreja. Incrível. E aí tem que pegar e vai fazer o quê nessas horas, né? O que você vai fazer? Eu choro. Vai fazer o quê? Separar a briga. Apaziguar. Ou então empresta um equipamento um do outro e a pessoa empresta sem querer e estraga, né? Às vezes, não, vou te emprestar aqui, mas lá no fundo a pessoa não quer emprestar esse equipamento, um instrumento, e aí depois isso traz muita intriga, problema, acontece. São coisas assim que mais chorar do que rir. Teve uma situação, eu lembrei dessa também, que isso, conforme a gente vai vivenciando e trabalhando em igrejas, né, e fora da nossa casa, aí a gente começa a vivenciar outros níveis. E isso vai forjando a gente. E aí, numa dessas trabalhos meus, estava numa cruzada evangelística
E o pastor que estava ministrando, por causa de bateria, que o servo não trocou, começou a falhar. E eu, como técnico, ficava do lado do palco, assim, bem próximo, né? E aí o microfone começou a falhar. E ele, da primeira vez, fez aquele sinal para mim e eu não sabia que até então que era a bateria. Já comecei a correr, cadê a pilha, né? Cadê a pilha? O que vamos ver? Nisso falhou a segunda vez. E eu abaixado no case para poder ver se tinha a pilha nova ali ou procurar um problema. A hora que eu levantei, eu só vi o microfone vindo e bateu no peito, assim. E aí, falei, olha que nível, né? Ele jogou o microfone em você? Ele jogou o microfone e foi numa cruzada, assim, que tinha umas 5.000 pessoas. Só que como eu ficava, né, atrás ali da house ali, eu tava fazendo monitor. Então a house ela ficava meio escondida dessa galera. Só viu quem tava do lado oposto, né? Ao contrário, no caso de frente comigo. Então foi bem triste pra mim, né? Triste porque eu fiquei pensando nisso. Eu falei, puxa vida, mas o pastor tava pregando, entendeu? Tava a espiritualidade, o nível, muitas pessoas, e falhou o microfone ele num nervosismo ou talvez numa imaturidade. Nesse momento, jogou o microfone. E daí você pega e fala, putz, vida, o que eu vou fazer agora? Jogar nele de novo? Não. Talvez. Não tem como. Talvez não, mas no momento não. Você já cata outros, aí já veio alguém e aí catou com fio, né? Que tava no pedestal, começou a usar o com fio e eu ali já tremendo de nervoso. E agora 5.000 pessoas assim olhando. E o que eu faço? Será que eu troquei a pilha? Levo, não levo? E você fica naquela indecisão. A galera que tava a banda tudo me olhando. E eu, o que eu vou fazer? Aí peguei coragem e fiz sinal pra ele que o microfone tava bom. Ele veio, pegou e tocou, né? E graças a Deus o evento aconteceu. Mas até hoje o desculpa não veio. Então a gente vai aprendendo isso aí, vai forjando a gente. E daí a gente vai aprendendo a lidar com pessoas, né? Ao ponto de entender. E depois, obviamente, não pediu desculpa, mas depois ele perguntou o que aconteceu e eu tive que falar, pastor, nós estamos usando esse microfone, essa marca, ele tá durando a bateria muito, a pilha, a carga muito pouco. É necessidade de nós trocar ele, porque algum curto-circuito tá dando nele, algum problema de eletrônico. Então, vamos fazer uma aquisição do novo. E ele, realmente, vamos fazer. Porque eu não quero que aconteça de novo. E daí, né, foi trocado. Mas tive que passar por essa situação. Isso é uma delas que a gente vai lembrando. E acontece só comigo, será? Seja isso. Não, com certeza. Já deve ter história para contar. Né? Eu lembro de algo que aconteceu até recente. Eu fui fazer o som em uma determinada igreja. Só que, você vê, ali, nesse caso, teve um entendimento por parte do pastor, teve uma união entre todos, que a coisa fluiu. Cheguei para fazer o som, a gente é acostumado a usar uma determinada cena, e foi trocado a cena da mesa. Por mais que eu iniciei no começo do culto, a gente, né, costuma chegar com antecedência e tal, um dos músicos alterou, porque ele tinha editado e para ele ficava melhor. Ele, em casa, ele fez toda uma cena diferente e colocou. Não mudou nada da questão ali do layout da mesa, mas mudou algumas configurações, alguns presets. E aí, durante o culto, eu estranhando e aquilo me incomodando, e a gente já vai ficando nervoso, como o Caleb falou, e você, né, meu Deus, o que está acontecendo? E eu notando algo que parece que aquilo... A gente parece que tem um sexto sentido para isso. Você fala, mas tem alguma coisa que não tá batendo, tá errado. E os músicos reclamando, e som, e isso. E não, porque meu fone tá estranho. A gente ensaiou de um jeito, né? E agora tá diferente. E, cara, mas eu não mexi em nada. Na teoria, ninguém mexeu em nada. Não era pra estar assim, né? E aí você começa, e aí o nervosismo vai começando a bater, e parece que as coisas vão só piorando, porque, né, nessa hora nada melhora, até que teve um momento que o pastor entrou, passou os cânticos, o pastor entrou, começou a pregar, e os músicos ainda estavam ali para fazer um prelúdio, não seria um prelúdio, mas fazer uma base ali, né?
de som, até que o líder da banda começou a falar no microfone e começou a sair na igreja. O talkback dele, para falar com os músicos, estava saindo na igreja. E nessa hora que eu vi aquilo, baixei, né, rapidamente ali o fader do talk, continuou saindo na igreja. E ele falando que daí a gente pode puxar o hino tal, e aí vai ser em lá e tal. E aí todo mundo já, né, já vira pra ele que tava falando. Aí o pastor parou de pregar, falou: fulano, o que tá acontecendo? Nessa hora, pra mim, a minha casa caiu. Só que aí, diferente do que aconteceu com o Caleb, o pastor olhou pra mim: irmão Jason, tá acontecendo assim, assim, assim. Mas fica tranquilo, porque se tem alguém pra resolver, é você. Quando ele falou isso, dessa maneira, parece que tirou um peso, uma carga que estava em mim. Eu falei: não, realmente, eu consigo resolver isso aqui. E aí fui e realmente vi que eu estava lá pré-fader, pós-fader, e aí consegui resolver a situação. Mas porque ele falou dessa maneira. Porque se ele tivesse falado assim, esse técnico e não sei o quê, O que tá acontecendo? na hora, acho que eu tinha sumido ali embaixo. Dá Agora vontade deixa de largar tudo e sair fora. Muta aquele canal, os músicos não se conversam e vida que segue. Mas como ele deu aquele voto de confiança na frente ali, não, se tem alguém que pode resolver, é você como técnico. Na hora, sentei, deu certo, as coisas caminharam. Então, né, diferente do que aconteceu com o Caleb, eu acho que por ter tido um apoio, o pastor tava, né, na unção da coisa, as coisas foram embora, funcionou. Foi, e deu boa. E peguei Graças uma a dessas. Deus. Peguei uma situação dessa, o Marcelo tava junto. Sempre. Peguei uma dessa e o Marcelo tava junto também. Puxamos a cena o patch, o roteamento veio diferente e deu trabalho. Meu Deus, deixa quieto. É assunto pro próximo capítulo. Próximo capítulo. Justamente. E detalhe, né? Que o líder tava próximo, né? O Marcelo tava junto. Daí o líder pegou e eu tava fazendo um sub pro técnico da igreja. E aí o líder da mídia pegou e passou do lado: mas o que tá acontecendo? Tá ruim, tá tudo errado, isso aqui não pode acontecer assim, isso não pode acontecer. Aí pegou o telefone e ligou pro técnico da igreja, né? E eu tava fazendo um sub dele, aquilo ali, daí você fala: e agora pra eu resolver? Sim, nunca mais eu volto Nossa, já pensei, falei: Nunca mais eu apareço. Só que daí, como eu disse, como eu A trabalhei, forma que ele cobrou, né? a forma, né? que ele... Só que daí eu torno a dizer, até comentei com o Marcelo depois, a gente vai sendo forjado, né? Exato. Tanto que quarta-feira eu tive com ele e conversamos tranquilo, em paz, de boa, tranquilo. Mas aí entra aquela questão do nervosismo, o evento que estava acontecendo. E detalhe, ele cobrou algo que foi resultado do que ele fez. Do que ele fez dele. errado, justamente. Porque ele mexeu no... Segundo o técnico lá, falou que ele mexeu no cabeamento. Os músicos, né, falaram depois que ele mexeu no cabeamento para fazer uma manutenção, não colocou o cabeamento no lugar, e a hora que os músicos chegaram, eles foram cabeando lá antes de começar o culto para passar o som. E daí a hora que o Caleb iniciou a mesa lá, foi puxar lá o roteamento, tava... saía lá um canal da... Bicho, tudo ao contrário. Chegava lá da X32, saía um canal e entrava na Wing outro canal. Então ele nem sabia onde que tava o que lá. Daí foi... E daí a banda já play, vão começar, tá atrasado. Aí, né? Eu falei: agora, pra onde que eu corro? O negócio já tá acontecendo. Porque se tem tempo, passagem de som, eu ia perceber. Ia puxar, ia tentar O bacana resolver. é que os músicos, eles foram bem compreensivos, né? Super. Chamaram lá e falaram: não esquenta. Agora a questão de a gente pegar isso aí vai nos forjando. E daí a gente vê a necessidade de aprender mais, de correr mais atrás. E até esse tipo de coisa é um aprendizado, né? Aprendizado. Conhecimento nunca é demais. Até porque aí a gente entra naquela situação de pessoas, né? Lidar com pessoas, que é a tua praia daí, de liderança aí com E com a conhecimento, assim, eu vejo assim, a gente tá numa época, você falou de, tem bastante conhecimento na internet, aí você busca e você encontra, de fato. Mas tem que tomar cuidado porque a gente vê muita fração de
fração de conhecimento, né? Então, para você pegar um tema aí, né, da tua área aí, por exemplo, dá um tema aí, monitor. Você vai pegar vários vídeos falando frações, mas para você aprofundar mesmo dentro dessa área assim, específica que é monitoração, cara, você tem que saber o que é fundamental, o que é intermediário, o que é avançado. Você até acha na internet, né? Mas você tem que ir lá buscar, saber o que você vai estudar. Tem que pesquisar, né? Pesquisar, juntar todo esse quebra-cabeça e daí aprender, né? Praticar, ver, né? Quais são os erros, né? do processo ali, né? Porque tem a curva de aprendizado e daí você vai revisar, repassar, refazer até você de fato aprender. Falando, não, eu consigo fazer monitor. Né? Porque na internet tem conhecimento, mas é tudo fragmentado. E hoje o que a gente vê muito as pessoas pegam fragmentos de conhecimento e a pessoa quer ter, assim, quer se dizer, ter conhecimento nessa área. E quando você faz algumas perguntas, você já sabe que a pessoa realmente não tem conhecimento de causa daquilo. Ou muito menos operou, cara, bem superficial, né? Bem raso. Sim, né? eu costumo dizer que esses fragmentos de conhecimento, eles trazem informação, né? Então a gente tem muita informação, mas pouca formação. Tem alguns temas que te ajudam a resolver um problema ou outro, mas assim, no geral mesmo... Não te dá formação para você estar habilitado. É que nem a questão de habilitar. Se você vê na internet, você vai saber dirigir um carro. Mas você saber não quer dizer que você está habilitado. Então, tem as informações, mas não te dá formação para conduzir a parte técnica. E aí, temos alguns problemas com isso. Porque as pessoas aprendem, às vezes, da maneira errada, ou aprendem coisas que não precisa, quando deveriam buscar conhecimento de um básico, que é essencial. Temos muito problema disso nas igrejas. E eu vou te... Porque ela entra, ela se coloca numa posição e puxa uma responsabilidade para ela, e até o líder, até de certa forma, até confia na pessoa inicialmente. Só que a gente a hora que começa a dar o problema ali, que a pessoa não consegue contornar aquele problema, você vê que a pessoa realmente não sabe o que está fazendo, né? E daí chega, dá o problema, daí vira aquele negócio, né? E hoje é bonito, né? Você trabalhar na igreja. Parte de mídia, iluminação, que é uma coisa bem chamativa, o som. Tem muita gente que quer por causa do status da função, né? E essas pessoas querem estar ali de bonito. Não quer estar ali para aprender e exercer com qualidade. Então, e de fato para servir, né? Pra servir o reino de Deus, porque eu até aprendi isso com um pastor. E uma vez eu fiz uma live com ele, e ele é músico, né? Ele é cantor, ele é compositor, tudo. E daí eu perguntei para ele assim, com relação à equipe, a time o grupo ali do louvor, quando as pessoas chegavam e queriam servir na área, o que ele pesava na balança, né, quando ele selecionava essas pessoas, né? Porque hoje tem igreja que tem audição, tem um monte de coisa, e daí eles fazem essa seleção. Aí eu perguntei, a pessoa, técnica é importante? Aí ele falou assim, olha, técnica é importante, mas não é o principal. Primeiro, a gente vê se a pessoa realmente tem o coração alinhado. Técnica é uma coisa secundária, né? Mas não menos importante, porque é a questão do dom, né? A pessoa tem o dom, mas eu tenho o dom, então eu vou, né? Eu tenho um dom de pregar, eu vou pregar, mas a pessoa não ora, não lê Bíblia, não faz um cursinho básico de teologia, tem muito disso. Então, nas áreas técnicas, eu acho que não é diferente, né? Jamais. Então ele falou assim, em primeiro lugar, coração alinhado e depois a técnica, sempre. Porque não adianta, pessoa técnica, um excelente músico, tem formação, belas artes e coisa, tem muita gente assim, né? E em todas as áreas tem. Mas aí a gente vê que não é uma pessoa que tem o coração alinhado com o propósito. Não tem um compromisso. Né? Não entende a importância do serviço, né?
do chamado dele, não tem a convicção do chamado dele para servir naquela área, que é algo assim, é uma coisa importante, que é uma coisa para o reino de Deus, é uma coisa que ele vai ser um instrumento para somar naquela área, para alcançar mais pessoas, para tornar Jesus cada vez mais conhecido. Então, quando a pessoa tem esse entendimento, fica muito fácil a pessoa entender que é importante estudar mais, buscar capacitação. Sim. Isso não vai ser difícil, não vai ser uma barreira você chegar para a pessoa, por exemplo, liderança, que nem a gente vê muito, cobrar da pessoa que ela tem que, né, a gente precisa, né, estudar mais um pouquinho dessa área, talvez buscar conhecimento com pessoas que têm autoridade nesse assunto, né, para a gente trazer aqui na igreja, para poder palestrar, para trazer um workshop, e por aí vai, né? Então, acho que quando a pessoa tem o coração alinhado, que nem ele me falou, fica muito mais fácil. Agora, quando você chama pessoas que têm técnica, daí se torna um problema, né? Porque daí a performance vai sobressair o espiritual, né? Justamente. Acaba tendo ali uma guerra de egos, né? Porque daí tem um que é melhor que o outro, mas tudo pensando no terreno, né? Não é nem no espiritual da coisa, né? De querer realmente se entregar, né? E o barco vai a pique. Vai a pique. Você vê tem muita igreja assim, né? Tem muita igreja assim. E eu acho que esse é um dos motivos das igrejas estar entendendo a necessidade de de colocar pessoas na liderança para trazer essa mentalidade para o grupo, né? Para trazer para o grupo. E aí, na parte que eu vejo do áudio, por causa dessa falta de entrega, tanto espiritual, tanto de comprometimento com o trabalho, quanto de desejo de aprender, que as igrejas estão entendendo a necessidade de ter que remunerar um técnico. Porque muitos entendem que, tendo um técnico comprometido, espiritual, um técnico de compromisso, ele vai dar a entrega que a igreja precisa, com qualidade, e se precisar exigir algo desse técnico, ele vai estar ali disposto para poder atender. Então, eu acredito que é uma das coisas que as igrejas hoje estão entendendo, a necessidade de poder remunerar um técnico para que ele esteja comprometido com o serviço, com o trabalho, e também seja uma pessoa, obviamente, espiritual, uma pessoa que tem o reino em primeiro lugar. E eu tenho convivido com muitos assim. E daí aqueles com o ego muito lá em cima, ou que querem fazer do jeito deles, ou que não entendem a visão da igreja, não são as pessoas para estar conduzindo a esse serviço. Bacana. Já vimos muito disso. Justamente. Muito bacana. Muitos disso. Cara, eu acho que é isso. É isso. Será que esse piloto vai valer alguma coisa? Não sei. Não sei se vai valer, mas... De repente, se vocês forem assistir isso aí, a gente colocar no ar, eu acho que vamos colocar, né? Põe, porque o menos é mais. E outra, como disse o Marcelo, aí ele comentou disso, nós temos que começar, né? Depois que você começar aqui, você vai... lançar o foguete e mesmo ele estando... Vai ajustando a trajetória no percurso, né? Justamente. Vamos ver Porque o erro do Marcelo e meu, falar de mim primeiro, é como que é até a rotina de fazer um negócio. Rotina. Nós começamos e paramos. Pra tudo, né? E daí é onde nós fica travado, pô. Pra estudar, pra buscar conhecimento, pra aplicar alguma coisa, né? Então, ou daí colocar em prática. Eu vejo, depois que o menino falou pra mim lá, eu sinceramente falei pro Marcelo, cara, eu fiquei meio incomodado. Porque, como diz o Marcelo, a gente sabe pouco, cara, mas esse pouquinho aqui ajuda pessoas, cara. E às vezes essas pessoas... Tem muitas pessoas, tem muito voluntário de igreja que não sabe o que você sabe. Não, esse exemplo do Marcelo, como que ele te achou? O cara do Quem? Rio de Janeiro, lá da igreja. Ah,
O pessoal, de vez em quando, eles entram lá no Imagina, direct cara. lá e a gente tá No meio tá de sempre tantos- na DM lá ajudando, né? Tá ajudando. Mas só que da hora que chegou na parte, falou de transmissão ao vivo, e tá fazendo com o celular. E como é que ele jogava essa imagem dentro do OBS. Só que daí chegou na parte de microfonagem de bateria. Eu falei, daí tem um cara certo pra isso aí. Falar com ele, já passei teu WhatsApp e... Foi, olha aí, já podemos ajudar uma pessoa longe. nem Exatamente. conhecer. Então acho que tudo o intuito é esse, tudo que é pro reino é válido. não reter o conhecimento, compartilhar aquilo que a gente sabe, que eu acho que isso aí faz parte do plano de Deus, que o secular ele é incansável em buscar perfeição naquilo que faz. Na parte de investimento financeiro, né? Desde que planejamento, acho que é a primeira coisa que vem, né? Eu já participei por muito tempo eu participei de eventos e no secular, né? Palestras, eventos grandes assim onde a gente vê uma organização muito grande. Isso é planejamento, é investimento pensado, né? Não é dinheiro jogado fora. E tudo para que aquilo seja excelente, não menos que isso, porque está sendo investido para que seja excelente. Então, são contratação de pessoas capacitadas, técnicos responsáveis das áreas, que estão sendo pagos para isso, porque se der errado também vão ser cobrados no mesmo rigor também, né? Porque estão sendo pagos para isso. Então, é tudo para ser excelente. E quando a gente chega na igreja, a gente vê realmente que, né, a gente fala que está servindo a Deus, né? Somos servos de Deus, mas em alguns lugares ainda a gente vê as coisas sendo feitas de qualquer forma, né? Então fala-se sobre excelência, um Deus que é excelente, né? E que na hora que a gente está numa posição de servir, a gente serve de uma forma que não condiz com a excelência que Deus exige. Então a gente tem que, graças a Deus, a gente está vendo aí uma geração de líderes que conseguem entender, já estão entendendo isso, né? Já estão entendendo que a importância do audiovisual dentro de uma igreja, Sim. né? A importância da excelência em todas as áreas, né? Não só na área, por exemplo, da recepção, na área da intercessão, nessas outras áreas que são importantes, mas também na área de sonorização, de multimídia, transmissão ao vivo, né? Na comunicação interna e externa das igrejas, né? Então, a gente vê que tem uma geração de líderes que está aí, que está conseguindo entender isso, já está entendendo que o conhecimento dentro dessas áreas é importante, e investindo de forma correta, né? Investindo de forma estratégica, né? Já age de forma estratégica, porque já sabe o que fazer, né? Eu costumo dizer assim, tem alguns líderes que me perguntam o que é possível fazer para poder aprimorar uma área técnica. Eu falo assim que tem que primeiro o conhecimento, né, que a gente já falou aqui sobre isso, mas pensar em profissionalizar as áreas, né? Eu não tenho condições de pagar um técnico, mas se tem um voluntário que realmente ele tem o coração voltado para aquilo, Invista nele. invista na vida dele. Paga um curso para ele, busca alguém que tenha referência no mercado dentro das áreas técnicas, paga uma capacitação para essa pessoa, porque eu acredito que é um investimento que vai gerar frutos. Depois a visão dele vai expandir, ele vai buscar mais conhecimento. E toda igreja tem esse cara ou essa mulher. Muitas das vezes falta o olheiro, né? Tem essas pessoas incansáveis que chegam cedo, que estão ali prontas, porque entendem a importância de servir naquela área. Elas são chamadas para isso, né? Deus ele busca essas pessoas, encontra, coloca essas pessoas em posições, mas também além da vontade dessa pessoa de buscar, o líder também poder enxergar isso nas pessoas, né? Eu lembrei da história e finalizo minha fala. Não sei se vocês já ouviram que tinha o pastor e o irmão dele que era um ator. Você já ouviu? Não. Pastor e o ator. E daí diz que
Aí o pastor... Aí o ator tava fazendo uma peça de teatro na cidade do pastor. E aí falou, ó, meu irmão, eu vou estar na cidade aí, venha ver meu show, né? No teatro aqui, a apresentação que a gente vai fazer. E aí o pastor falou, rapaz, você é o irmão que eu mais gosto, eu vou te assistir. Mas só se você prometer que no dia seguinte você vai num culto na minha igreja. Aí disse que eles, beleza, então, vamos fazer dessa forma, o horário, o dia tal, combinaram. E aí disse que aí o pastor chegou, né, na bilheteria, comprou ali a entrada. E ali ele disse que uma fila organizada, a bilheteria bem organizada, bonito o ambiente. Pegou, comprou com a esposa e entrou. Ele disse que chegou lá dentro, as poltronas todas confortáveis, tudo muito bem organizado, o teatro cheiroso, né? As luzes tudo bem colocada, posicionada, e cortinas, tudo muito bonito, um ambiente excelente. E aí começou o teatro, né? E daí ele viu o irmão dele lá contracenando e foi um negócio, diz que muito bonito. E daí terminou, o pastor foi lá, né? Cumprimentar o irmão dele e falou, rapaz, assisti a peça de vocês, que coisa bonita. Muito organizado, o som muito bom, auditivo. A iluminação, ela mudava de cor no momento certo. A fumaça tava da quantia certa, um negócio muito bonito. Todo o ambiente bonito, que coisa bonita. Vocês estão de parabéns. Mas o seguinte, amanhã é culto na minha igreja, você vai lá. Então tá bom, eu vou. Aí disse que chegou no dia seguinte, o pastor já começou, entrou dentro da igreja, e disse que já chegou atrasado. Chegou atrasado, cumprimentando os irmãos, e para surpresa dele, o irmão dele, ator, já estava dentro da igreja. Aí disse que o pastor chegou atrasado, o irmão dele entrou, e aí viu a palavra, viu os cânticos ali, os hinos, terminou. Aí o pastor foi nele, ô meu irmão, e aí, o que você achou do culto? O que você achou da igreja? O que você achou do ambiente nosso? Daí ele falou, ó, meu irmão, a palavra soa muito bonita. O louvor de vocês ali, um louvor com as letras bonitas. Mas eu senti uma diferença muito grande, porque vocês falam tanto de Deus e da verdade, mas parece que o ambiente de vocês é tudo mentiroso. Parece que vocês pregam tanto o zelo e o cuidado, mas as lâmpadas estão todas queimadas. O som picotando, não tá auditivo. A banda, a letra era muito bonita, mas os músicos, cada um para um lado. Parece que tá tudo desorganizado e vocês pregam tanta organização e vocês estão muito mais desorganizados que nós, que falamos a mentira, mas somos mais organizados que vocês. E aí foi um aprendizado pro pastor, né? E nós vivemos isso hoje nas igrejas, né? E como você comentou no secular, tudo muito bem organizado, tudo ajustado, eles sentam, eles se comunicam, a mídia comunica com o louvor com a mídia, a palavra ela é correspondente com a forma da letra do louvor que vai ser cantado, o servo, todo mundo deveria ser muito alinhado, né? Mas na igreja é totalmente desalinhado. E daí muitas igrejas perdem para os eventos aí secular, né? E tem gente que é fraco espiritualmente e vai pro secular. Então nós temos que zelar e cuidar, porque nós estamos pregando a verdade, falando da verdade. E aí deve ser um zelo muito mais aprofundado do que o povo de fora. Aqui eu termino a minha fala. Deus abençoe vocês. Fala bastante, né? Deus que possa conduzir vocês no caminho da luz. Graça e paz. Graça e paz. Já as considerações finais. Olha, eu tinha uma pequena história para contar aqui. Eu vou tentar resumir ela ao máximo para não esticar tanto quanto o Caleb. Mas quando eu comecei a operar o som, eu lembro que eu não ligava muito. Eu tava ali porque era bacana, era diferente dos que estavam sentados, né? Eu tinha um cargo na igreja, extremamente novo. E aí eu lembro que o som tava dando muita microfonia na igreja. Muita microfonia. E aí eu ficava tipo, tá dando microfonia, isso é normal, vida que segue, né? Até que um dia o pastor chamou eu e um colega que trabalhava, né, que fazia essa parte do som, do áudio. E aí ele falou assim, irmão, eu lembro muito bem,
pastor queridíssimo, pegou assim: irmão, o Espírito Santo ele é muito sensível. Então, se você que você tá deixando, não, né, aconteceu e você tentou resolver, mas você tá só deixando, só empurrando, o Espírito Santo ele é muito sensível e isso pode atrapalhar o culto das demais pessoas. Então, o irmão pode entrar na igreja buscando uma bênção, só que daí o Espírito Santo acaba saindo dali e os irmãos que vieram aqui perderam o culto, porque faltou talvez um pouquinho de espiritualidade da parte de quem estava no som. E aquilo mexeu muito comigo, porque ele não brigou, ele não ergueu o tom de voz, falou bem calmo, só me mostrou uma realidade. Até um pouquinho antes, ele costumava falar que estava dando microfonia e eu falava assim: vamos ver, vamos resolver. Mas nunca resolvia. E aí depois, né, só para contextualizar, ele falou isso. E aí eu comecei a perceber que é aquilo, você tem que realmente ter a técnica, você tem que ter a espiritualidade, você tem que ter o coração voltado, como você comentou. Que tudo isso, né, acaba em tudo que a gente conversou aqui. E realmente, então, você já pensou, às vezes porque um som que você não tá dando bola, o Espírito Santo às vezes dá uma afastada e quem tá ali à toa. Porque você está fazendo algo que não agrada ao Espírito Santo. Poxa, você tem capacidade de fazer melhor. Você tem, diferente, né, de uma pessoa que não tem a capacidade, não tem a ferramenta necessária, mas às vezes está ali, ó, tudo com a faca e o queijo na mão, e tá simplesmente, que foi o meu caso, né? Tava simplesmente tipo: não, pastor, a gente vai ver isso aí. Não, mas tá dando... Não, a gente vai ver. Próximo culto a gente vê. E foi várias vezes assim, até ele falar que aquilo ali podia estar afetando o espiritual de outras pessoas, né? Já afeta. Pode atrapalhar um irmão, pode realmente afastar o Espírito Santo, né? Às vezes a pessoa chega na igreja com sede e aí vai embora. Meu Deus do céu, que som era aquele que estava hoje blasfemando e falando e tudo mais. E com isso eu encerro a minha fala para não dar mais tempo do que o Caleb. Para ficar mais curto do que o Caleb falando. Então, siga-nos para mais. Então esse aí. É isso aí. Eu acho que é isso aí. Isso aí. Eu acho que é isso aí. Não sei, vamos colocar no ar esse piloto do Parada Técnica aí. Graça e paz. Tá gravando ali ainda, Caleb? Eu não sei se tá gravando ali ainda. Não é nada. Imagina, ficou só no áudio. Tá gravando ainda? Deixa gravando. Não, tchau. Não. Acabou, agora eu cortei. Ó, minha esposa já mandou mensagem. Dá o stop aí. Que bom, tá vendo? Não é Será que difícil. você consegue subir no airdrop aqui? Tá vendo como não é difícil?